Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade que vale a pena. You know, we're living in a society. Olá. Bem-vindos mais uma vez ao Vivemos numa Sociedade. Esta semana temos temas um pouco díspares, vamos recuperar a semana passada, mas vamos começar por algo que aconteceu este fim de semana em Lisboa. No sábado houve uma manifestação a favor do Covid que desceu desde o Parque Eduardo VII, desceu pela Avenida de Liberdade, cantaram a Grândola, Vila Morena e decidiram reunir-se todos no Rossio, bem agarradinhos, já estava a refrescar, eram 6 e tal, o sol já se estava a pôr, tudo bem agasalhado, agarradinhos uns aos outros, sem máscara, a gritar sobre liberdade. Suscitou polémica, não foi? Hoje temos mais uma vez Rita. Olá Rita do Camaças, como estás? Tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada. Ainda bem. Tenho comigo também o Guilherme, é de Sexo Gratuito. Como estás, Guilherme? Alô, tudo bem? Estou ótimo. Incrível, espetacular. Covid free. Muito bem. Esta semana não temos cá a Catarina, ela foi numa excursão. Estará cá para a semana, esperemos. Sim. Nós, se ela voltar da excursão. O que é que acompanharam a manifestação? Eu passei lá, pessoalmente passei lá, não estava à espera. Fui dar um passeio. Apoiar a Covid. Fui ver o que era. Havia muita gente, havia mais gente a ver a manifestação, se calhar, do que lá dentro mesmo. Do que a participar. Mas eu também já lá cheguei no fim, já eram 6 da tarde. Parece que houve 3.000 pessoas nessa manifestação. E algumas pessoas conhecidas, Sandra Celas, Adelaide Ferreira, Wanda Stewart. Sentem-se traídos na vossa nostalgia? Sim, aquilo foi um verdadeiro quem é quem de quem é esta pessoa, não é? Tipo, aquelas estrelas esquecidas dos anos tipo 90, early 2000s, todas a reaparecer como negacionistas ou no caso do Graciano, como cheganas. Acho que pronto, já tinha sido a Maria Vieira. Eu não quero estar a meter toda a gente no mesmo saco, porque não quero estar necessariamente a juntar ideologicamente estas pessoas, mas pronto, é o que dizem, não é? Tipo, nunca conheças os teus heróis, não é? Não tenhas heróis sequer. Eu sei que todos nós aqui éramos grandes fãs, shippávamos a Júlia com o Jorge Mendes, não é? Com o Max também. Acho que para mim era um triple, não é? Tipo, sim, eram eles os três. E a outra ficava de fora, não é? Tipo, eles os três contra o mundo, sim. Acho que a Bárbara Norton de Matos também devia juntar-se, acho que sim. Mas pronto, estamos todos muito desiludidos. Sei que estamos todos muito preocupados com estes líderes da opinião, que têm um peso tão grande, não é, na opinião social. São pessoas que claramente fizeram a sua pesquisa, é o que nos dizem, pelo menos. Onde é que vocês acham que eles pesquisaram? É o que eu quero saber. Foi shantivibes.ru. É o... Não sei, Rita, tu que estás mais dentro do meio científico, a que fontes é que estão aí? Estudos é que eles leram. Claramente há aqui um grupo de WhatsApp de ex-celebridades que partilham todos os mesmos artigos. Eu acho que é capaz de ser grupo de Facebook. Acho que alguém foi ver que ela seguia, que a Sandra Celas seguia os Médicos pela Verdade. Yeah. Não sei onde é que era, mas eu até achava que os Médicos pela Verdade tinham visto as páginas extintas, mas pelos vistos não. Continuam a existir, não é? Mas aquilo é só aquelas coisas que tu metes na página de perfil, portanto eles podem ter apagado, pois, mas a foto de perfil fica, não é? Sim, e depois também os contactos devem ficar, porque depois cria-se uma relação com as pessoas, não é? Se calhar continuam clandestinamente, porque é para não serem catados pela República Bolivariana Costista. Sim, devem estar no Telegram. Acho caricato, mas no fundo a metodologia disto é sempre a mesma. Começas a ver as pessoas a não gostar de usar máscara e
e ficam tristes e ficam revoltados porque pronto, até não tinham uma peça e agora já não têm, e as coisas vão sendo, o avanço vai sendo gradual, pronto, depois vão lendo umas coisas e depois veem que no exame laboratorial diz que o teste não se deve fazer sem sintomas, e depois as coisas vão escalando, não é? Porque toda a gente acha que não precisa de um curso de medicina nem de formação na área da saúde, basta ir ao Dr. Google e conseguem perceber logo o que é que se passa. E realmente é perigoso. E a minha experiência profissional sempre foi, já há alguns anos, sempre foi a de que é mais fácil fazer compreender as coisas, é mais fácil fazer compreender como é que funciona um medicamento a um idoso analfabeto do que a alguém que tenha um canudo, que só tenha um canudo, tipo alguém que acabou o 12º e acha que sabe mais do que a maioria, ou alguém que tirou, sei lá, história, por exemplo. Mas isto tem um nome, não é? O efeito Dunning-Kruger, não é? Tipo a pessoa... Pois, esse efeito é tramado, porque tu consegues ter idosos super confiantes na ciência e que tomam a sua medicação e que não questionam coisas parvas, e depois tens estas pessoas que tentam ir buscar, tentam ir ver onde é que está a conspiração. Mas eles estão a fazer as perguntas difíceis, que é, por exemplo, porquê que quando um teste de Covid é negativo isso é bom, mas quando é positivo é mau, não é? Quer dizer, isto as pessoas não falam, não é? Devia ser ao contrário. Eu devia olhar para uma coisa e dizer positivo, ainda bem, não é? Mas depois também lá está, essa é uma daquelas questões dos testes de gravidez. Tu, enquanto profissional de saúde, aprendes a ter a tua resposta a um teste de gravidez nunca pode ser tipo... Estás a ver? Sim, mas não podes dizer parabéns, não sabes ser parabéns. A ciência já devia ter chegado ao ponto em que, pelo xixi, vê se a criança é desejada ou não. Pois, não é? Falta isso. E, dependendo da cultura, pelo sexo da futura criança também, se é desejada ou não. Se a própria criança deseja nascer ou não. Sim. Pronto, ora aí está. Não é? Tipo, será que ela pediu? Já limpa uma série de questões que são questões existenciais. Éticas. Sim. Depois não tens um puto em casa a dizer eu nunca pedi para nascer. Pois, esta história também me fez lembrar. Houve outra atriz, que ela nem tem nada a ver com esta história, mas pronto, fez-me lembrar porque foi uma atriz que passou por um processo difícil decidiu ter o primeiro filho, e ela estava grávida, tinha 40 anos, decidiu ter o primeiro filho em casa com aquelas doulas. E depois foi para o hospital, passados, não sei, 40 horas de parto, e ia falecendo e pronto. E eu pensei logo nela, mas depois fui ver e não era ela, era a Adelaide Ferreira, não era a Adelaide de Souza, porque eu pensei, isto deve ser a mesma. Mas não, pronto, já estava a ser injusta. Mas este tipo de coisas, esta New Age, hippie cenas, que eu nem sei definir, estes shanties, esta coisa de a malta que, sei lá, que gosta de falar com as estrelas ou... Ainda por cima não temos a nossa especialista em astrologia aqui para nos esclarecer. Pois, esta malta confundem-me e deixam-me perplexa, e são depois as pessoas que veem um farmacêutico e querem discutir com o farmacêutico sobre os químicos, não é? Dizem que não gostam de químicos ou gostam de produtos naturais. Curas naturais. Pois, e uma pessoa tenta explicar que pronto, mas... a vida toda é química, tudo o que existe é químico, né? Os produtos naturais que tomas têm muitos químicos, nós convinha era selecionarmos o químico que interessa, mas é um bocado, não vale a pena. Sim, é quase como se houvesse diferença em relação tipo, a que químicos é que metes ou não no corpo. Eu já resolvi isto tudo, cada vez que eu tenho uma maleta qualquer, eu meto o cristal a carregar à luz da lua e depois meto o cristal no sítio afetado. Passado algum tempo fico bem, ou fica mais escuro, cai, não interessa, mas passa, é o que interessa. Sabe que há um fenómeno que eu tenho reparado, que eu gosto muito, que é das clínicas de medicina alternativa no interior. No interior, que é um sítio que nós sabemos que tem... João, desculpa, isto são clínicas em que todas as pessoas se vestem tipo alternas, é isto? Não, pelo contrário, tem um aspecto médicas góticas. Tem um aspecto muito... hospitalar, sim. Tem batas. Mas imagina que vais para um sítio onde tirar o mau olhado
ou fazer um chá de cebola é uma coisa normal para tirar uma maleta qualquer, de repente dizem, sabem que mais? A homeopatia também é uma coisa válida como tirar uma olhada. E como nós sabemos que há uma falta endémica de médicos ou de assistência médica devida no interior, é algo que acaba por ganhar alguma tração, porque depois também essas clínicas têm serviços de psicologia e de psiquiatria e acabam por chamar um tipo de clientela que era um pouco aquilo que a Rita estava a dizer há bocado, pessoas mais com menos escolaridade, que depois se calhar lhes deixam que lhes confundam as cabeças com estas ideias. Agora, ter a nata das nossas celebridades B, todos numa tendência para um sincretismo entre acupuntura e ayahuasca e cristais e homeopatia, é estranho. É estranho, mas faz todo o sentido no nihilismo cultural que nós todos vivemos e que nós próprios também simbolizamos um pouco, sendo uma elite nihilista infantil. Mas, por exemplo, isso eu acho isso interessante, não é? Porque nós até temos dois partidos, um deles já se deixou um bocadinho disso, não é? Mas nós temos dois partidos que criam a integração de medicinas alternativas no SNS, não é? E eu tenho ideia até certo ponto que existem certas vertentes ou qualquer coisa assim que até podem ser comparticipadas. Eu não tenho Sim, eu certeza. acho que há hospitais que, por exemplo, fazem acupuntura para o tratamento da dor. Sim, eu não mas tenho, pronto, não tenho coisas que têm evidência. Não é tenho aquela aversão alternativa nenhuma. dos cristais. Não tenho aversão nenhuma, por exemplo, irem buscar o indireita, que é o hoje chamado quiropata, Exato. que tradicionalmente, na nossa medicina tradicional, porque não é preciso importar de mais lado nenhum, também temos o nosso indireita, uma pessoa que trata as maleitas das articulações e da espinha, por exemplo. Não é preciso importar lá de fora. Sim, mas eu acho interessante porque há estes dois partidos, o PAN e o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda já se deixou um bocadinho disso, ou pelo menos tem mais vergonha de falar sobre isso, mas era uma daquelas coisas que inicialmente serviu para atrair certas pessoas relativamente despolitizadas para dentro desse guarda-chuva do Bloco de Esquerda. E eu sinto que essas pessoas agora foram um bocadinho mais para o PAN, mas é muito interessante, quer dizer, eu não tenho realmente conhecimento de causa em relação a Portugal, mas tenho noção que, por exemplo, nos Estados Unidos havia muito esta ideia da pessoa shanty, new age, anti-vacinas, mas que era claramente, culturalmente associada aos democratas, ou seja, há largamente, vamos usar num termo muito lato, esquerda nos Estados Unidos, mas que agora essas, especialmente com a Covid, essas teorias da conspiração e esse tipo de crenças transpuseram-se muito rapidamente e muito facilmente para o QAnon. Ou seja, pessoas que estavam, que é obviamente muito mais associada à direita e aos republicanos nos Estados Unidos. E eu não sei se, por exemplo, eu vejo claramente figuras associadas ao Chega a aproveitar-se, ao Chega e outros movimentos de extrema-direita, a aproveitar-se da pandemia e dos movimentos negacionistas como uma espécie de ferramenta de recruta, não é? Porque estas pessoas, lá está, como o resto da sociedade diz-lhes, tipo, não lhes quer dizer o que elas querem ouvir, as pessoas tornam-se muito receptivas a quem finalmente lhes diz não, tu tens razão, tu não és maluco. Tem sido uma ferramenta de recruta às vezes por esse tipo de movimentos que têm, chamemos-lhe, outras intenções, certo? E é uma coisa que é muito difícil de resolver politicamente, não é? Porque o que é que tu fazes? Entras no jogo e dizes tipo, não, tens razão, isto das máscaras é uma não é? São umas mordaças e eles querem é que tu andes sem 3 máscaras para limitar a tua oxigenação do cérebro, aquelas teorias parvas, pronto, não é? Eu acho piada é como é que as pessoas nunca questionaram, não é? Tipo, os médicos estão sempre de máscara dentro do hospital, não é? Tipo, quando fazem operações e não sei o que mais, e nunca questionaram como é que eles conseguem ter oxigênio suficiente, não é? Tipo, imagina se um neurocirurgião, quer dizer, está-te a fazer uma operação dificílima ao cérebro e deixa de conseguir respirar, cai para o lado.
Pois, não sei, parece-me uma irresponsabilidade eles serem obrigados a usar. Deixam lá ferramentas dentro das pessoas, portanto não me espantava. Uns M&M's dentro do cérebro. Pois, se calhar deixaram de respirar, entretanto, ou se calhar eles fazem turnos, revezam-se de 2 em 2 horas. Sim, exato, fazem tipo, têm um scuba gear, não é? Tipo, coisas para poderem ir trocando. Eu na rua às vezes tiro a máscara para respirar, não é? Às vezes vou na rua e tiro para respirar, para descansar a cara também. Eu não sei, porque é tipo, por um lado, também foi simpático da parte deles esperarem pelo desconfinamento para finalmente fazerem a manifestação, portanto, se calhar, e pelos números descerem também, portanto, se calhar tem alguma miúfa, não é? Tipo, tem algum gari-gari de... Mas eu não sei, a Wanda Stewart tinha uma máscara especial, mas estava lá com uma máscara, portanto, ela também não estava assim tão à vontade. Ou então também é porque era um artigo super cool. E ela futurista. Sim, meio futurista, e ela achou que ficava bem com o penteado. Mas não sei, eu fiquei com a impressão que ela se calhar... e também já li alguém a dizer que já viu a Sandra Celas numa esplanada e ela estava de máscara. Não, mas a Sandra, no live dela no Instagram, disse que, pronto, não é? Tipo, respeita as regras quando está no café e não é? Tipo, quando vai às compras. Na rua não usa, quando vai a algum sítio é que tem de usar. Mas pronto. Quer dizer, a mim faz-me alguma impressão isto é para quê exatamente, não é? Tipo, o que é que eles querem? Vemos aquelas preces conjuntas, vemos o que é que eles... porque é tipo, qual é que é o ponto em que isto se começa em que o novelo começa a desenrolar? É tipo, não acreditam na pandemia, tipo, não acreditam que a Covid existe, não acreditam que tem aqueles efeitos, não acreditam que o confinamento funciona, não acreditam... Tipo, há muitos pontos aqui, tipo, autoestrada, não é? Tens tipo várias saídas, não é? Tipo, em que as isto pessoas podem... Faz-me lembrar, eu não sei se vocês tinham, mas eu acho que toda a gente teve alguém na turma que fazia recorrentemente estas perguntas, que era perguntar ao professor de filosofia para que é que servia aquilo, para que é que serviam aquelas aulas, porque é que tínhamos de ter aquelas aulas. E no fundo acho que são os adultos. São os adultos que há uns anos perguntavam essas coisas, não é? Que não conseguem perceber porque é que há coisas que não gostam e pelas quais têm de passar. Pronto. Mas até porque o que eu vi... Mas acham que não explicaram bem? Eu acho que estas questões emergem especialmente porque as pessoas que estavam ali, eu vi lá para aí 300 pessoas, não mais do que isso, já estava no fim, mas havia ali muitos grupos sociais e muitas tribos urbanas, por assim dizer, ali representadas. Tu tinhas pessoas de todas as idades, tinhas famílias, tinhas os maluquinhos das conspirações com máscaras do Anonymous, ou do Guy Fawkes. Coitado do Alan Moore. Tinhas senhoras que pareciam que iam para a missa com os fios de ouro e que não sei o quê, com máscara. Tinhas pessoal de Shanti, mas que tem uma casa, uma vivenda na Costa da Caparica com vista para o mar. Sabe que ias dizer na Costa Rica, como aqueles outros no Guatemala. Uma senhora com um aspecto muito Karen a recitar poesia que ela própria escreveu. Rituais de orações pelo bem do mundo ou pela liberdade, gritos pela liberdade, coisas sobre o 5G, coisas sobre ser um plano comunista, coisas sobre ser um plano nazi. Portanto, lá está, é difícil chegar ao núcleo que une todas aquelas pessoas. Eu acho que isto está-nos a causar desconforto. Eu finalmente estou a sentir que vivo num estado autoritário, mas estou tão desfasado da realidade que acho que não poder andar na rua sem máscara, que se pode, se não estiveres em sítios com aglomerações, é um ataque à tua liberdade individual. Quando estavam lá pessoas na manifestação, a Iama na cavaqueira, com agentes da polícia, eles com máscara, as pessoas sem máscara. Por acaso, eu vi a fotografia, eu acho que até era a Sandra Celas, que estava sem máscara ao lado de um polícia de máscara. Como é que ele não lhe disse, olha, desculpe, ainda por cima, ela estava perto. Aquilo é uma aglomeração, não é? Tudo bem que eles não podem interromper uma manifestação ou terminá-la ou whatever, mas podia dizer, olha, não esteja ao pé de mim a falar sem máscara, não é? Não seria o normal? Pois, seria, mas se calhar no Rossio pode-se, não sei. Se calhar em Porto Salvo, ou na Jamaica, no bairro da Jamaica, ou na Quinta do Mocho, não podes.
Isto é Pois, realmente eu estranho. estava a dizer que era um grupo muito heterogéneo, mas Era. eu fui mesmo à procura nas fotos e pareceu-me relativamente homogéneo, pelo menos numa parte, que é, achei tudo muito branco. Sim. E isso diz-me qualquer coisa. Diz-me qualquer coisa pela maneira como vai ser tratado pela polícia, não é? Obviamente que existe eu vou presumir que era uma manifestação legal e marcada, acho eu, não sei. Não sei se vocês têm alguma informação sobre isto. Eu acho que sim, mas acho que foi comunicada. Pronto. Pois, pronto. Mas, é assim, nós já sabemos em Portugal como é que há estes 2 pesos e 2 medidas, não é? Quando existe um aglomeramento que, em termos de melanina, tem uma composição ligeiramente diferente, a polícia, subitamente, já se sente muito mais confortável. Se calhar, neste caso, não sei se tinham medo de mal olhado, que as bruxas do TikTok lhes fizessem um bruxedo qualquer, não é? Alguém fosse fazer um rant para o Instagram, uma coisa assim. Um expose, qualquer coisa assim, não sei. Mas a pessoa olha para estas coisas lado a lado e é difícil não pensar que isso pode ser um padrão, não é? Tipo, acho que apontaram aqui bem que, ok, pronto, é uma manifestação política devidamente marcada. Por exemplo, eu não me lembro de haver, marcou quase um ano agora, as manifestações Black Lives Matter que houve em Lisboa. Eu fui e não me lembro de haver nenhum confronto com a polícia, se bem que era, lá está, uma coisa altamente mediática e muito heterogénea, ou seja, não, havia afrodescendentes, como havia pessoas de outras etnias e havia brancos também. E isso, de certa maneira, é uma técnica que até é propriamente conhecida, não sei se lhe posso chamar uma técnica, mas que, de certa maneira, a brancura de alguns manifestantes serve de escudo, não é? Tipo, que a polícia sabe que se calhar existem outras consequências a bater nos grupos de pessoas que não existem noutros, pronto. Mas lá está, não sendo se calhar a coisa mais importante nesta manifestação em particular, não deixe de pensar nisso, não é? Tipo, não deixe de ser evidente, não é? Óbvio. A discrepância de tratamento, até mesmo uma discrepância de tratamento com o que acontecia a 300, 400 metros do Rossio, no Terreiro do Paço, onde havia também uma grande presença policial. Não houve confrontamento, as pessoas estavam a apanhar sol, mas havia controle policial para passares na zona ribeirinha. Quando no Rossio podias estar a falar com a polícia sem máscara, porque és a Sandra Celas e estudaste muito o Covid. Não, mas acho que há outra diferença de tratamento, antes de saltarmos também, que é, portanto, vimos pessoas sem máscara, completamente aglomeradas, e vimos pessoas, eu não lhes quero chamar centristas, mas centristas ao direito, a dizer, acho muito bem que se manifestem, têm toda a liberdade, blá blá blá. Isto eram as pessoas que estavam a passar e a arrancar cabelos quando foi o Avante, quando foi o 1º de Maio, quando foram eventos do PCP, e a pessoa pensa, ok, se calhar isto é só anticomunismo, pronto. Pois, no fim do dia. Há 2 coisas certas na vida, é o Mário Soares e o anticomunismo. Vais ter que me explicar essa melhor, mas fica para a próxima. Fica para a próxima. Fazemos um especial Mário Soares, já tivemos um especial Passos Coelho, vamos fazer um especial Mário Soares, com grandes citações dele no debate do Cunhal também, e depois quando as traiu 5 minutos depois. Podemos invocar o espírito dele do inferno. Fazemos uma seance, não é? Mário Seance. Mas eu ia dizer outra coisa, que é, também acho que, por outro lado, precisamente esta paranoia toda com a ditadura acaba por ser desprovada pela própria manifestação, não é? Quer dizer, eles tiveram toda a liberdade de ir lá dizer as verdades, não é? E não foi ninguém propriamente reprimi-los, não é? Não foram censurados, apareceram em todo lado. Agora já tem inclusive comentadores a dizer, pois estão a tentar calar a Sandra Celas, esse ícone nacional. Teve o Alberto Gonçalves, esse outra pessoa altamente científica que existe. É assim que ele se chama? Alberto Gonçalves? Estou a confundir? Sim. É ele. É, não é? Pronto. Não, quer dizer, já estão a fazer aquela coisa de parem de me oprimir, quando não está ninguém a oprimir, não é? Não. Tipo, não está... tiveram toda a liberdade de dizer tudo, portanto, mais uma prova de, se calhar ainda estamos numa democracia relativamente plena. Sei que não estamos a prender rappers, mas plena, digo eu. Pronto, qualquer dia. Olha, mas por falar em ditadura, na Inglaterra
parece que houve... Outra democracia plena. Parece que houve protestos ontem. Creio que foi ontem durante o dia. Em Bristol. Durante o dia, um protesto que começou pacífico até chegar a polícia. Dois agentes da polícia foram hospitalizados, um com o braço partido, um com costelas partidas e outra vítima foi uma carrinha da polícia que foi deixada pela polícia e queimada pelos manifestantes. Muitos dos manifestantes foram intimados a voltar para casa porque eles ainda estão em lockdown. Ou seja, se calhar há aqui uma sobreposição realmente de uma ditadura de confinamento, mas colocada por cima de uma lei da Priti Patel, defendida pela Priti Patel, de quem falámos aqui a semana passada. Sim, foi adiado a votação, portanto ainda não é oficial, ainda não é lei. Sim, exato, foi adiado, mas este protesto era precisamente contra essa bill, o protesto chamava-se Kill the Bill, parece que querem ter leis mais duras contra protestos, e o que as pessoas fizeram foi vamos protestar, e acho muito bem. Acho sempre bonito quando os ingleses começam a partir coisas e a queimar coisas. Uma pessoa já está habituada aos franceses. Sim, já nem bate, não é? É sempre mais, parece mais, não sei, mais clássico quando vemos Londres, ou Bristol neste caso, a arder. O que é que vocês acham do Reino Unido estar a dar tudo para se tornar, já falámos disto a semana passada, mas colocando aqui a sombra das leis de confinamento, de lockdown no Reino Unido, com a ação da polícia perante uma manifestação pacífica pelo direito à liberdade de expressão, porque o protesto é uma liberdade de expressão, quando, por outro lado, vemos alguma passividade deste lado em sequer ter interesse em ver o que é que se passa com estes protestos de 3.000 pessoas que juntam uma série de gente, incluindo alguns quadrantes que podem ser perigosos para a própria democracia. Sim, não, eu acho, quer dizer, quando vamos a ver o tipo de coisas que fizeram, a questão é que eu sinto que já vimos este filme um bocadinho antes, não é? Que é, temos manifestantes até relativamente cirúrgicos no que estão a atacar, portanto, atacaram uma estação de polícia, partiram vidros, um carro de polícia, fizeram grafites, e tiveram, confrontos com a própria polícia, e vários carros foram estragados e tal. É interessante porque a reação do governo tem sido, isto protestar, sim, mas não desta maneira. Isto não é a maneira certa de protestar. Isto não é, quer dizer, que vergonha, não é? Tipo, isto é anarquia, isto é blá blá blá. Portanto, isso tem sido até o tratamento dos média, não é? Tipo, ou seja, o truque é sempre o mesmo, que é tu estás a falar, se calhar se não houvesse violência, não falavas da manifestação, mas como há violência, fala-se da violência e não se fala da razão da manifestação, não é? Portanto, estão sempre um bocado presos entre a espada e a parede aqui, os manifestantes. Porque a verdade é, tivemos uma eleição, foi final de 2019, a haver eleições é 2013, acho eu, não é? Para o Reino Unido. E quer dizer, o Boris tem uma maioria relativamente confortável. As sondagens, quer dizer, o Keir Starmer está a ser bastante inócuo como oposição, estou a ser simpático, portanto não há sequer uma espécie de movimentação popular que pareça, ou seja, não há uma contra-reação que pareça forte o suficiente contra esta lei. Portanto, basicamente eles têm os votos, a lei quando for para passar, passa, a questão é se o povo aguenta ou não. E aqui uma coisa que o João falou é bem verdade, é que esta camada extra também aconteceu com o Black Lives Matter. Existe um pretexto que pode ser usado para calar manifestações, que é a pandemia. E é muito difícil gerir, digo eu, de um ponto de vista de segurança sanitária, certo?
esta ideia de que, sim, ok, temos este direito inalienável que é as pessoas manifestarem, manifestar violentamente já não é assim tão inalienável, mas também temos uma pandemia e temos que garantir que as pessoas estão em segurança. Mas claro que a pessoa desconfia sempre um bocadinho quando esses pretextos são usados, quando há uma sobreposição, pronto. Que lá está, e há um contraste total com o que aconteceu cá. Mas isto se calhar faz pensar que existe há uma base de coisas, ou seja, quando as pessoas começam num certo caminho que é, pois isto realmente, por exemplo, nós aqui já falámos muito mal das farmacêuticas por causa das vacinas estarem a ter a patente, estão a lucrar com esta pandemia em vez de ser uma espécie de esforço conjunto, não é? Quer dizer, a procura de coisas para o mercado, mas pegar para aí, para dizer que e por causa disso a aspirina ou a vacina não funciona ou qualquer coisa assim, é um salto lógico que eu não acompanho, não é? Mas por isso é que as teorias da conspiração muitas vezes se baseiam numa destruição, num descontentamento que existe de facto na realidade e depois tomam estas proporções fantásticas porque a pessoa não tem uma estrutura, por exemplo, ideológica que lhe ajuda a explicar aquilo, então vai para o que conhece dos filmes ou do que vê nos grupos de Facebook, etc. Não é? Portanto, existem explicações marxistas para estas coisas, por exemplo, estou a dar um exemplo, não é? Maximização de lucro por causa das farmacêuticas, que vai contra o interesse, digamos, do bem geral, não é? Da saúde geral. Mas quer dizer, se tu fores alguém da teoria das conspirações e não fores necessariamente anticapitalista, por exemplo, a tua coisa é, pois, porque o Bill Gates, não é? Quer controlar as pessoas com o chip que ele está a meter e o 5G. Não é? E tu, na tua cabeça, quando tu leste aquilo fez sentido, mas quando estás a explicar a outra pessoa, parece um doido, não é? Pronto. Sim, olha, por falar em lavagem por conspiração, não sei se vocês acompanham a nossa extrema-direita renegada, o Zé Pinto Coelho, mas esta semana, ou semana passada, neste caso, ele demonstrou o seu descontentamento para com as forças da autoridade, a quem sim, que ele acusa de serem coniventes com a ditadura costista socialista, por andarem a passar multas às pessoas. Portanto, já começa a haver aqui algumas decisões no pensamento. Estamos a falar do Pinto Coelho, que foi uma pessoa que apoiou e apoia, segundo creio, o Movimento Zero, por exemplo. Portanto, há aqui várias forças a entrarem em atrito. Eu gostava de, Rita, não sei se tens alguma coisa a adicionar a esta conversa do Reino Unido, não sei se já lá foste, já lá viveste, o que é que tu achas como é que se vive na ditadura do Reino Unido? Olha, eu acho que as coisas têm de estar muito más porque é o povo que eu conheço que mais pede desculpa. Eles pedem desculpa por pedir desculpa. E de repente irem para a rua e começarem a partir coisas devem estar num nível de pressão extrema. E depois também houve outra coisa que eu não sei se vocês viram hoje, porque o Guilherme estava a falar que pronto, não havia oposição, estava tudo meio entregue ao Boris Johnson e companhia, mas acho que houve hoje, ou estão a falar hoje, sobre a Escócia e sobre um eventual referendo à independência da Escócia. Portanto, não sei, pode ser que ainda tenhamos muito que falar sobre o Reino Unido, eu espero que sim, era bom sinal. Por um lado, é uma pena, quer dizer, não é uma pena, não é? É bom para os ingleses e bom para os britânicos no geral, não só para os ingleses, mas que a vacinação tenha corrido tão bem, mas ao mesmo tempo o facto de saírem tão bem com a vacinação, que é algo que eu não julgo, que eu não creio que esteja inerente ou que seja devido ao governo, não é? Mas que acaba por beneficiar o governo e acaba por sair o Boris Johnson desta pandemia como competentíssimo e como uma pessoa que conseguiu gerir a pandemia, quando nós sabemos perfeitamente que o Reino Unido foi dos primeiros países onde correu mal. E continua a correr mal e continuará, mas pelo menos agora vacinados, não é? Já tem esse grande avanço. Pronto, e depois a pandemia, o facto de ele ter conseguido gerir a pandemia desta forma, de ter conseguido avançar com a vacinação, faz também com que depois não haja aceitação, ou que haja aceitação para este tipo de leis e
para este tipo de avanços no que diz respeito à perda dos direitos das pessoas, não é? Sim, direitos civis, privacidade. Quer dizer, o Reino Unido já está cheio de câmaras, não é? CCTV. Sim, CCTV está lá desde o quê? Desde a Segunda Guerra Mundial? Sim, nós vimos, Eu julgo que sim. nós vimos desde o início as carrinhas da polícia a dizer às pessoas que tinham que se levantar, que não podiam estar a apanhar sol, das sirenes mesmo. Senhoras que passaram uma multa a uma senhora que estava sentada depois de ir às compras a descansar, disseram que ela não podia estar ali. No Reino Unido eu sinto que está e um bocadinho a Espanha, como já falámos aqui também, estes protestos que se tornam protestos não só por um caso específico e que acabam por ser pelo descontentamento real às consequências reais da pandemia e das decisões que foram feitas, desemprego, doença mental, estar fechado em casa, consequências reais, não as consequências que outros reivindicam, de não poder andar como eu quero na rua e coisas assim. Sinto que há uma grande discrepância naquilo que é a liberdade para uns e para outros. Isto lembra um bocado aquelas manifestações que houve no início, em que muitos americanos saíram às ruas para protestar pela sua liberdade de ir jantar ao Arby's, não é? De poder andar com a sua, não sei que tipo de metralhadoras é que eles têm, mas com a sua arma semiautomática ali com a sua bandeira americana, sem máscara, e poderem ir livremente jantar onde lhes apetecerem, TGI Fridays, o que for. E de certa maneira é um bocado estranho, não é? Porque tu pensas, politicamente já não há nada, não é? Tipo, não tem qualquer tipo de aspiração política a um mundo melhor sem ser aquelas grievances, não é? Tipo, aquele tipo de pancas de guerras culturais que eles têm, não é? Tipo, isto está a mudar, isto já não é a minha infância, estas pessoas que antes não tinham direitos e estavam caladas, agora já não estão caladas, e isso chateia-me porque isto é estranho e assusta-me. E então, quando lhes tiram esse conforto, não é? Que lhes permite estar alienados, quando de facto existe uma alteração na rotina, é altamente doloroso, não é? Porque é o mínimo, não é? Quer dizer, esvai-se o mundo, não é? Porque o que é que o mundo tem para oferecer se tu não podes ir ao Arby's, não é? Pronto. E cá é interessante, porque eu acho que tens de facto partidos a falar e bem de termos uma crise de saúde mental, de termos que vamos ter que lidar com as consequências em termos de desenvolvimento para as crianças e adolescentes, em termos sociais e em termos também de saúde mental, em termos de aprendizagem, não é? Quer dizer, isto são consequências que vamos sentir daqui a décadas, mas depois isto é muito focado, e claro que saem sempre à vista os casos mais extremos, não é? Tipo das pessoas que nós dizemos que estão a falar do 5G, não é? Estão a grelhar as minhas ondas cerebrais, não é? Quer dizer, pronto, claro que dá para caricaturar isto, mas existe um descontentamento. Agora, quando tu vês as sondagens, a maioria das pessoas é a favor de confinamentos, e percebe-se porquê, porque funcionam bem, e nós vimos imediatamente os resultados. Já em outubro, a maioria das pessoas era a favor de um confinamento. Havia pressões económicas e políticas, porque obviamente um confinamento tem custos graves e que têm que ser considerados para a economia. Mas lá está, tipo, a questão é quem é que te está a oferecer de facto soluções palpáveis, não é? Quem é que te está a dizer que temos que investir nisto e temos que dar condições às pessoas para poderem ficar em casa sem pôr em risco os seus rendimentos e a sua saúde mental? Quem é que está a falar sobre isto e quem é que está a falar de fuck it, vamos todos morrer, mais vale andarmos todos aqui, não é? De cara ao léu, vamos atingir a imunidade de grupo o mais rápido possível, que era a mentalidade do ano passado. Vamos falar da Suécia, vamos falar de não sei quantos, vamos abrir as escolas. Acho que há, não é? Tipo, por um lado não se pode meter tudo no mesmo saco, mas isto é muito descredibilizante para várias críticas substantivas, reais, preocupações que as pessoas têm. A questão é se isto consegue ser manipulado por algum grupo, não é? Tipo, para servir de porta de entrada para outras coisas mais graves. Mas eu
Por acaso estou com alguma curiosidade, porque tenho ouvido sobre as autárquicas, tenho ouvido dizer que se calhar vão fazer em 2 dias, o que eu acho que seria inteligente para corrigir alguns dos problemas das últimas presidenciais. Ouvi dizer, não sei, que era um dos modelos que estava a ser testado e faz sentido, não é? Mas houve algum problema com as eleições, com o formato como foi feito, ou tem a ver com o facto das pessoas poderem estar em casa confinadas ou infectadas, ou é esse o ponto? Não, acho que houve vários problemas, não é? Acho que as pessoas têm muita imagem daquele voto antecipado com grandes filas em Lisboa, porque na verdade não abriram todas as estações de voto, não é? Portanto, houve uma grande concentração. Exato, abriu uma. Apesar de não ter resultado apesar de não ter resultado num pico a seguir, pelo menos que se saiba. Ou seja, pelo que se sabe foi muito seguro, mas é verdade que houve várias pessoas que, por causa de precauções de saúde, viram os seus direitos negados, não é? Portanto, isto é uma maneira de, ao espalhar os 2 dias, é tipo, ok, então se calhar quem está infectado nesta semana, se calhar não está, estamos a dividir as pessoas também, é mais seguro, ou seja, pronto, acho que é interessante, pelo menos. E prefiro isso a adiarem, não sei, acho que isso de adiar é tipo, a direita quer que as coisas corram um bocadinho pior, não é? Que as pessoas comecem já a sentir mais os efeitos da crise, que é para ver se conseguem sacar alguns votos, não sei. Ganhar os votos. Bem, por falar nisso, vocês são maçónicos? É que eu preciso de saber. É interessante. Eu não sou, quer dizer, não sou maçónico, wink wink, mas é interessante porque será que vai começar a haver organizações clandestinas anti-Covid e será que essas também teriam que ser que teriam que revelar segundo esta lei? É disso que estás a falar, não é? Que vai haver uma lei Exatamente. Estão a tentar discutir, não é? O PSD e o PAN. Sim, o PAN adiantou um projeto de lei para os maçónicos terem que dizer que... poderem dizer que são maçónicos. O PSD quer mesmo que os maçónicos digam que são maçónicos. Não sei, se vocês fossem num date com uma pessoa, vocês perguntariam se eles são maçónicos, só para saber se há ali algum tipo de conflito de interesses. Porque isto supostamente é para impedir conflitos de interesses. Gostava que o PSD fosse tão entusiasmado por conflitos de interesses com maçónicos, com maçónicos não, com outras coisas, como é com a maçonaria, que eu não sabia que ainda existia enquanto coisa real. Não real, mas... Acho que existe. Sim, eu sei que existe. Um museu em Lisboa mas para quê? Sim. Mas para que há lojas maçónicas quando tu tens condomínios fechados, tipo Quinta do Lago e coisas do género? Toda a gente que manda no país está lá, porque é que eles precisam de ir para uma loja vestir um avental, não é? Já tens o Colégio Moderno, não é? Tipo... Exato, tens a Associação de Pais do St. Julian's. O que é que tu precisas de mais? Não sei. Faz 2 em 1. Eu acho que são homens... E alguém já apontou... Sim, desculpa. Diz. Não, ia dizer que alguém já apontou que nós vimos isto quando foi a campanha de reeleição do Luís Filipe Vieira, não é? Quer dizer, há mais, se calhar, gente envolvida com o futebol de uma maneira tão mais aguerrida que transcende linhas políticas, ou seja, seja PSD, seja PS, desde que esteja com o Benfica está tudo bem, ou com o Luís Filipe Vieira especificamente está tudo bem. Se calhar isso é quase mais relevante, não é? Que a maçonaria hoje em dia. Pois, é que até aqueles camarotes do Benfica, não é? Os camarotes onde depois ficam lá a jantar e tal, isso... Servem fruta, pelo que eu ouvi dizer, não sei. Até que ponto é que a maçonaria promove o nepotismo na sociedade portuguesa? Porque nós vivemos numa sociedade onde a corrupção não existe, onde o dinheiro não está nas mesmas famílias há 200 anos. Ainda é aí que se decide, ainda é nas caves das lojas maçónicas, é aí que homens vestidos de avental a fazer rituais com velas no escuro, é aí que se decide o país. Qual é do PSD? Não percebo. Eu fico muito dividido, porque isto quase que parece... Ele já quando teve a sua própria eleição interna, não é? Porque o Luís Montenegro, pelo que eu sei, pertence a uma loja maçónica e houve pessoas do PSD que estavam envolvidas naquela loja Mozart e não sei o que mais, que estavam envolvidos em negociatas. Se bem que isso era tipo um spin-off, não é? Porque há várias marcas
várias lojas, várias marcas, não é? Vários brands de coisa. E, por exemplo, várias pessoas também apontaram que tens Opus Dei e que por motivos como é a religião e por motivos de liberdade religiosa não dá para meter na mesma categoria, não é? Mas tu consegues facilmente pensar em outro tipo de associações secretas, como o IRA, não é? Ou o Movimento Zero, não sei quão secreto é que é, mas que se calhar também tem implicações, não é? Quer dizer, eu sei que existe uma questão de agendamentos, não é? Tipo, e às vezes as coisas são agendadas com alguma antecedência, mas eu simplesmente olho para uma pandemia, crise climática, crise de saúde que transcende a pandemia, problemas de infraestrutura com décadas, não é? Eu olho para isto tudo e penso, epá, mas é a maçonaria que realmente é o grande problema nesta altura. E tu podes dizer isto com tudo, não é? Há sempre um problema maior. Só que eu não sei, eu estou muito dividido com isto, porque por um lado eu penso, se fosse uma ditadura, já viram o que era terem a tentar forçar confissões das pessoas a dizerem que são do Partido Comunista, que era uma organização clandestina na altura, e a maçonaria também, acho que também foi perseguida na altura. Mas não estamos numa ditadura, certo? Portanto, não sei. Pois é, eu acho que o futuro do país se resolve em viagens patrocinadas, viagens à neve pagas por uma marca qualquer todos para L'Oréal. uma marca qualquer de carros. Eu acho que é assim que se resolvem as coisas. E se simplesmente fizéssemos todos parte da maçonaria tipo à partida e então era só assumido e pronto. Só havia tipo uma loja. Eles têm passou-bens secretos. Sim, e tu aprendias isso na escola e pronto. Ok. Não é? Estás a ver? Tipo, a partir do momento em que tens o teu cartão de cidadão, ensinam-te o cumprimento secreto, toda a gente é da maçonaria e pronto. Trocas a igreja pelo grande arquiteto e pronto. Mas assim perde o elan. Perde o elan. Até porque, não sei, acham que, Rita, por exemplo, achas que isto pode ser uma espécie de tentativa de colocar algum spice conspiracionista no panorama político atual? É que já faltava qualquer coisa, já temos bastante populismo, mas faltava não importar um QAnon, não importar um anti-vax, uma coisa mesmo tradicional do tempo do Marquês de Pombal, de ir atrás. Mais nossa, sim. Sim, acho que faltava e também falta, pronto, as pessoas estão a ficar um bocado enfadadas da Covid, então falta haver aqui alguma coisa para podermos falar, não é? Quem é que será, quais são os políticos que fazem parte, quais serão os rituais. Eu acho que isso deve ser, pronto, dá tema de conversa. Agora não há jantares de família, mas pronto, para zooms de família, tema de conversa, acho que é capaz de ter uma coisa engraçada, não é? Será que eles continuam a reunir-se? Pois, fica uma questão pertinente. Não é? Então, serve de máscara. Reúnem de máscara. Não sei, porque vocês sabem porque é que isto começou, não é? Quer dizer, começou porque há um projeto de lei, mas na circulatura do quadrado, o Lobo Xavier, é assim que ele se chama, não é? O tipo de CDS, estava a dizer que vários dos clientes dele tinham sido extorquidos por maçons. E eles fazem aquilo parecer como se fosse a máfia. E eu fico a pensar, sendo de verdade é gravíssimo, não é? Como é que tu vais a um programa dizer, porque eu não sei quão público é, quem é que são a lista de clientes, quer dizer, isto parece uma coisa altamente verificável e se não há denúncias, quer dizer, isto também quer dizer, tem que ser, não é? Tem que haver, tem que ir para a Procuradoria-Geral, não é? Tipo, tem que ir para o Ministério Público. Ana Gomes. Eu já lidei com maçons e eles nunca tiveram vergonha ou medo de admitir que eram maçons. Eles próprios não se dizem uma organização secreta, dizem-se uma organização, uma associação discreta. Portanto, não percebo onde é que... Quer dizer, percebo que seja para tentar combater nepotismo. Mas ter o PSD a querer combater nepotismo, não acredito. Desculpem lá, não acredito nas vossas intenções. Não? Mas precisamente, como é que é nepotismo, não é? Que é o quê? Que eles são todos irmãos, não é? Sim, tipo, nepotismo e conflito de interesses e amiguismo e favorecimentos.
pronto, Quer fazes dizer, já parte repararam do... que os betos é só tias e tias, não é? Quer dizer, e o problema é que é a maçonaria, não sei. Tipo, o nepotismo vem mesmo de sobrinho, não é? Eu também não sei como é que se pode entrar na maçonaria. Não... Se calhar era mais democrático, não é? Há bocado ia dizer isso. Se calhar se fôssemos mesmo liderados pela maçonaria, pelas lojas, se calhar era mais democrático do que o atual sistema, não é? Pode ser que, não sei como é que eles faziam o recrutamento para as lojas, não sei se era tipo indicação de um amigo ou se era alguém que achasses que era digno do teu grupo, convidavas. Acho que isto era capaz de... talvez tivessem aquela coisa de traga um amigo e receba não sei quê, e isso acabava por estimular a maior diversidade do que aquele eixo Cascais, coisa, em que são todos, não é? Têm todos os mesmos genes. Olha, eu acho que devíamos começar um clube, vivemos numa sociedade. Vocês identificam-se dizendo vivemos numa sociedade, não é? Tipo, no meio de uma conversa, cumprimentam, olá, eu sou vivemos numa sociedade. Cumprimento secreto é o que conseguirem fazer, é o que acharem giro. Eu gosto muito do falso fist bump, que é uma pessoa vai dar o fist bump e a outra pessoa agarra a mão, que é o clássico. É o fist bump branco, é o que eu lhe chamo. Que é, no fundo é representado pelo Ouroboros, que é aquela serpente. Exatamente. Que come o mundo, como a própria cauda. Exato. Sim. E a única regra é se alguém te pedir um favor e tu fores da sociedade, tu fazes o favor e ficas a dever, e a pessoa fica a dever-te um favor que tu podes pedir depois. Pronto, é só isso. É tipo John Wick. Ficava a dever a alma. Porque não é? Lá está, é como a Rita disse, faz mais sentido do que o atual sistema, não é? Tipo, por mim, temos todos uma moeda que podemos dar e pronto, ficamos a dever um favor ao outro. Um medalhão comemorativo, vivemos numa sociedade. Parece-me bem. Deitei fora os Marx, os Lenins, a nossa praxis é os filmes do John Wick. Se vamos construir uma sociedade paralela. Sim, e qual é que é o nosso terreno neutro? O nosso terreno sagrado? O hotel? É a internet. A internet. Pronto, no Twitter ninguém se mata, está bem? Tratamos disso. Sejam amigos no Twitter. Também tínhamos combinado falar sobre eleições, mas se calhar falta tanto tempo e já estamos nos 53 minutos. Não sei se... Pois, porque isto começou antes, nós estávamos a falar do Sinn Féin estar com maioria, Exato. Uma pluralidade, vá. Não é a maioria absoluta, mas era o partido com mais expectativas de votos numa sondagem, e depois falámos do Chile, que vai ter as eleições, era em novembro, não é? As presidenciais. 21 de novembro. E as duas pessoas que estão à frente são de esquerda, pelo que eu percebi, que é a Giles e o Radu. Não sei, eu não falo chileno, pessoal, ok? Já falo português e já me chega. E o Radu é do Partido Comunista Chileno, não é? Portanto, muitas pessoas estão relativamente surpreendidas desse antro neoliberal ter um comunista com 20 e tal % a liderar algumas sondagens. E a Giles tornou-se conhecida por fazer a corrida do Naruto quando ia fazer um voto de uma senhora de 60 anos, que era uma jornalista que é de um partido que eles chamam humanista, que se vê tipo socialismo libertário, democracia direta, pacifismo, etc. Portanto, é assim uma versão light, não sei, parece da esquerda, mas de qualquer maneira, isto seria uma segunda volta sem neoliberais, sem centristas iluminados, sem terceira via, sem extrema-direita, sem direita conservadora, sem cristofascistas. Portanto, lá está, mais uma vez, América Latina stay winning, não é? Tipo, continuem a dar tudo. Sei que no Equador também vai haver uma segunda volta, e em que o Arauz, acho que é assim que ele se chama, que é o candidato do partido mais à esquerda, que é o sucessor do Correia, também parece que lidera a segunda volta, que vai ser a 11 de Abril, portanto está quase também. Por mim, claro que nós sabemos que há alguns países que estão um bocado perdidos, não é? Tipo a Colômbia, pronto, olha, o que é que se há de fazer? Mas até agora, parece
Parece muito prometedor, não sei. Gosto de ver, sabes? Gosto de ter esperança em qualquer coisa para variar. Vamos tendo alguma esperança na democracia burguesa, que ainda nos vai dando Exatamente. algumas alegrias. Rita, algumas declarações finais que queiras fazer? Não, está tudo bem. Aguentem até à próxima Está semana. tudo bem. É isso, é esse o espírito. A todos aqueles que nos ouvem, desejo uma ótima semana, com saúde, com ânimo, com trabalho, que é o que é preciso. E é meu nome, do Guilherme, @sexo gratuito, da Rita, Rita do Camassas, e Adeusinho. acredito que também da Catarina, @catacumbando. Desejo a toda a gente uma ótima semana. Vemo-nos para a semana e não se esqueçam, vivemos numa sociedade. Portanto, logo a seguir a acabarmos de gravar, vimos uma notícia da Tomar TV que um dos organizadores do protesto do desconfinamento a favor da Covid, como lhe quiserem chamar, está infectado com Covid-19. O que, pronto, não é? Karma e tal, parece apropriado. Estávamos todos à espera disto, não é? Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade que vale a pena. You know, we're living in a society